Então essa é a agenda, né? Vou falar um pouco de quais eram as tendências relacionadas ao futuro do trabalho, o que aconteceu depois que chegou a pandemia, como que a gente planeja para o futuro e como que comunicações unificadas vão contribuir para garantir a eficiência do trabalho em casa. E no final a gente vai ter um espaço para perguntas e respostas. E aí vocês vão poder, né, e como eu falei, preenchendo aí as perguntas e se alguém quiser falar, compartilhar alguma experiência, a gente também vai abrir o áudio aí para vocês falarem. Então a gente já está vindo, né, acho que num processo de evolução de tecnologia e de várias mudanças no mundo e, e de forma acelerada, né? Então acho que os últimos 20 anos, 10 anos, a gente experimentou várias ondas, né, de inovação. E a expectativa já era, né, que a partir de 2020 a gente ia ter a digitalização de todos os negócios. O que que isso quer dizer? Qualquer tipo de negócio ia ser transformado ou poder ser oferecido através do meio digital. Então, esse é o momento que a gente está vivendo, né? Então, as tecnologias que são chamadas aí de exponenciais são tecnologias que dobram de poder a cada 12, 24 meses. Então, entre elas aí, processamento de computação, inteligência artificial, robótica, impressão 3D, tudo que a gente imagina. Então, as tecnologias elas estão dobrando, né, sua capacidade a cada 1 ano, 2 anos, e isso traz uma série de novas possibilidades. Né, junto com a tecnologia, vem a mudança cultural também. Então, ferramentas de comunidade, outras formas de trabalho, de aprendizado, novas formas de economia, por exemplo, como gig economy, que é Uber, Airbnb, etc. Tudo isso traz uma mudança na forma que as pessoas trabalham, na forma que as pessoas colaboram, na forma que as pessoas se relacionam, né? Então, e as novas gerações já nascem, né, no meio digital. Então, eu sempre trago assim um exemplo do meu filho, né, que ele tem 6 anos de idade e já está tendo aula online. Então, é outro tipo de mentalidade, outro tipo de experiência, né? Então eu fico imaginando, pô, será que se um dia eu chegar para o meu filho e falar assim, você vai ter que ficar no escritório todo dia das 8 às 6 da tarde e não vai poder trabalhar nunca de casa, ele vai falar, mas como assim? Desde os 6 anos eu tenho aula online, né? Não faz nenhum sentido. Então a gente está num período de muita mudança, né? Realmente de transição. Então, né, já era apontado assim que o futuro do trabalho nessa década de 2020 já seria bastante diferente do que a gente experimentou na década passada. Então, que muito concentrado em comunidades de colaboração, então muita troca dentro de empresas e fora de empresas, formando de redes, né, de colaboração e de prática, uma diminuição na hierarquia dentro das empresas, então aquele modelão tradicional, né, hierárquico, de vários cargos para a pessoa subir de carreira, isso também está mudando com modelos mais de autogestão, decisões descentralizadas, mais conexão direta entre as pessoas, né, e as ferramentas permitem isso, não precisa mais ficar um gargalo de comunicação no gerente, no chefe, isso permite que a empresa se adapte mais rápido a qualquer tipo de mudança, né. Então, esses são alguns exemplos, né, do que já estava sendo apontado, né, que você teria também mais uso, né, de inteligência artificial, aplicações baseadas em contexto, ou seja, customização da experiência, né, do cliente, do próprio colaborador, internet das coisas. Então, tudo isso é o que estava acontecendo. E esse aqui é um quadro que eu gosto bastante, que mostra assim a evolução das organizações ao longo do tempo, da história, né? E a gente está num momento desse de transição. Então, toda vez que tem um momento de transição, muda a forma que as pessoas colaboram, a forma que a economia funciona e a forma que as pessoas trabalham, né? Se relacionam no trabalho. Então, esse quadro mostra um histórico, né? Que como que não quer dizer que todas as organizações funcionam igual, da mesma forma, cada uma, né, no seu tempo, no seu jeito, né? Não é que uma é certa, outra é errada, mas que ao longo do tempo, né, grande parte da forma que organizamos o trabalho foi evoluindo dessa forma. Então a gente começou lá atrás, na época da caça ainda, né? Tribos,
do modo que era muito uma liderança baseada no medo, né? Que você tinha que ter um chefe muito poderoso que centralizava todo o poder para que a coisa funcionasse. Tudo era muito objetivado no curto prazo, ou seja, vou ter que caçar hoje, vou ter que derrotar meu inimigo amanhã para ter comida para comer. Essa foi a primeira forma, né, de liderança, de gestão que teve. Com o tempo isso foi evoluindo, né, foi crescendo, né, as tribos, as comunidades, e aí teve a necessidade de ter uma estrutura mais formal. E aí que entrou a hierarquia, né, como uma forma de você conseguir escalar uma organização, fazê-la ter alcance global. Então, foi onde surgiu a igreja, né, com uma estrutura bem hierárquica, né, de poder de padre, bispo, papa e liderança local. O exército também segue uma hierarquia muito forte. E ela se baseia em processos que são muito rigorosos, então papéis muito formais e processos extremamente rigorosos, né? Então, quem é cabo tem que fazer tal e tal função, e quem é outro papel é outra função. A liderança é muito mais autoritária, né? Isso foi essencial para levar a sociedade aonde a gente chegou, né? Até hoje, né? Mas conforme a gente vai evoluindo, né? Como tecnologia, como aprendizado mesmo, a gente vai tendo necessidade de outras coisas para poder expandir, para poder crescer. E aí começou a ter, né, abertura de mercado, outras formas de comercialização, de economia, revolução industrial. E aí já passou a ser as organizações funcionarem, né, olhando para o mercado. Então, como que eu conquisto mais mercado? Como que eu conquisto mais clientes? Então, já passou a ter inovação como um grande diferencial. Então, empresas inovadoras e com objetivos de bater em meta. Então, a liderança foi baseada sempre a ajudar as pessoas a conquistarem objetivos, metas, conquistar mercado. Isso foi até, acho que começo aí de 2000, né? De 2000 para cá já começou a surgir um novo modelo, que é o que chama de verde. Aí essas cores, né, são baseadas no trabalho do filósofo chamado Ken Wilber, que ele traz esses níveis, né, baseado em cores. Então começou a ter organizações mais preocupadas com equilíbrio entre vida e trabalho. Então, com a motivação das pessoas, então que as pessoas não têm que simplesmente baterem metas, mas é importante que elas estejam motivadas, que elas sejam empoderadas, né? Que é importante qual a cultura que a gente está construindo na nossa empresa. Eu não quero simplesmente ganhar o mercado a qualquer custo, deixando as pessoas doentes, estressadas. Então passou a ter uma preocupação com as pessoas, com a comunidade que a gente está formando. E aí entrou toda a parte de responsabilidade social. E a liderança passou a ser uma liderança mais servidora. E a organização do futuro, né, o que tudo tem apontado aí, é que é uma organização baseada no propósito, ou seja, as pessoas sabem o propósito da organização, o propósito de vida delas e elas estão conectadas. A autogestão, ou seja, a gente está saindo daquela história de muita hierarquia, muito processo mais autogerido, onde as pessoas vão poder tomar decisões, vão poder se autorresponsabilizar e isso leva a que a empresa consiga se adaptar muito mais rápido, porque ela não depende de um diretor, de um presidente tomar uma ação e isso começar e chegar lá na ponta para ter uma mudança. Hoje em dia tudo acontece muito rápido, então a empresa tem que se adaptar muito rápido. Vamos ver esse exemplo que a gente teve agora, né, da pandemia. Todo mundo teve que ir para casa e aprender a trabalhar de casa. Se fosse depender de um treinamento formal de como trabalhar em casa, não ia funcionar. Então, a adaptação é essencial para esses tempos que a gente está vivendo, onde tudo muda muito rápido, a tecnologia evolui muito rápido, né? E uma característica dessa organização do futuro, né, é a liderança distribuída e também redes interconectadas, ou seja, todo mundo trabalha como se fosse uma grande rede, não é mais uma hierarquia, não são mais silos separados, mas são redes interconectadas. Então, o trabalho remoto ele acaba sendo uma forma desses tempos, né? Uma forma de trabalho distribuído, onde as pessoas se conectam de várias outras formas, que tem flexibilidade, adaptação, que atende aos anseios, né, do equilíbrio vida e trabalho, cuidar da família, cuidar da comunidade. Então, é nesse contexto aqui que eu estou trazendo, né, o trabalho remoto. Esse é um quadro que mostra como o trabalho remoto já vinha funcionando, né? Ele não começou depois da pandemia, acho que aqui no Brasil está mais forte agora, mas ele já é uma tendência muito forte.
Então, essa é uma pesquisa feita em diversos países, inclui Estados Unidos, Austrália, Canadá, mostrando que, por exemplo, 10% das empresas pesquisadas já trabalhavam com 100% de trabalho remoto. E todas elas, por exemplo, 20% das empresas desses países já trabalhavam com modo híbrido aí, que mais ou menos entre 1 a 25% do tempo dos funcionários já era feito de modo remoto. Então aqui estão alguns números, né? Então, para 37% tinha um trabalho híbrido, alguma parte era feita no escritório e muita parte feita remota. Para muitas empresas o trabalho remoto era tolerado, né, era aceito, mas não era o padrão. E aqui algumas dicas, né, que essas pessoas, né, pesquisadas davam sobre o trabalho remoto. Então, que 90% delas recomendariam trabalhar remotamente para um amigo, que elas diziam que estavam satisfeitas com as ferramentas e processos que estavam usando, que elas tinham autonomia para trabalhar remoto e, enfim, e que era importante considerar o trabalho remoto numa possível recolocação, mudança de empresa, que isso passaria já a ser essencial para, né, pessoas decidir se aceitarem um emprego numa determinada empresa ou não. E esse aqui é um número do Brasil, né, uma pesquisa que foi feita pela revista Exame, em finalzinho de 2019, ou seja, finalzinho do ano passado, né, sem contexto de pandemia, nada disso, né, que já era uma tendência, né, o que eles chamam de nomadismo digital, as pessoas trabalharem de qualquer lugar do mundo. Então foi uma pesquisa bem ampla, com 680 empresas brasileiras, e dessas 35% já tinham opção de home office em algum dia da semana, e 62% já trabalhando com horários flexíveis. Então, essa pesquisa já apontava que o home office já é uma tendência aí, né, para o futuro mesmo, que as empresas estavam querendo ir para esse caminho e que inclusive a produtividade, né, era maior, que as pessoas eram mais engajadas. Então, isso aqui eu estou falando de outubro de 2019, só para mostrar que é um movimento que já estava acontecendo, né, até a final do ano passado, assim. E de repente chegou aí uma pandemia, né, o Covid-19, trazendo uma nova realidade. Então ele trouxe, né, um soco na cara aí de muita gente, né, que achava que o trabalho remoto não era possível, muita gente que achava que seu negócio não podia funcionar pela internet e acelerou de forma brutal essa evolução. Né? Então tem até uma piadinha que circulou na internet aí que é isso, né? Quem acelerou a transformação digital na sua empresa? Não foi a equipe de TI, não foi o CEO, não foi a equipe ágil, foi o coronavírus. Então ele trouxe assim uma demanda, né, que veio de fora, mas que forçou as empresas a mudarem. Se essa mudança vai durar quanto tempo, o que vai ser depois, isso a gente vai ver. Acho que cada empresa tem a sua história, né? Mas que ele trouxe né, um baque aí para todo mundo, foi grande. E aí eu me lembro assim que a gente fez um evento, né, na LogMeIn aí para parceiros em fevereiro de 2020, bem antes, a pandemia já estava acontecendo na China, e a gente mostrou até isso no evento, né, que o coronavírus já estava levando a maior experiência de trabalho remoto do mundo. E aí ninguém, né, a gente falando assim no evento, acho que ninguém esperava que isso fosse chegar no Brasil, né? E aí um mês depois, como estamos, né? Assim, um mês depois daquilo, né? Então chegou para a gente também. Todo mundo teve que se adaptar aí ao trabalho remoto, cada um da sua forma, do seu jeito, se virando, né? Porque não é simplesmente, a gente não está simplesmente trabalhando remotamente, a gente não está simplesmente fazendo home office. A gente está fazendo home office no meio de uma pandemia. Então a gente não tem que cuidar de criança que está em casa, que não tem escola, a gente tem que fazer comida, tem que lavar a louça, tem que cuidar da casa, é, é, dividir, né, o espaço com todo mundo que está trabalhando, estudando ao mesmo tempo, tem que dividir às vezes máquina, computador. Então a gente está num momento extremo, né? Mas que tem sido uma experiência muito boa. Então, uma coisa que eu achei interessante que eu trouxe, eu fiz uma pesquisa, né, quando vocês se inscreveram aqui para esse webinar, perguntando para vocês
como se vocês já trabalhavam, né, de home office antes da pandemia, e o quanto, né, que se vocês pretendem aderir ao home office depois. Então é interessante assim que mudou bastante o panorama, né? Então tinha ali bastante gente que nunca tinha trabalhado, né, de home office antes, algumas pessoas sim, frequente, outras raramente, mas que olhando para frente, a maioria pretende continuar trabalhando de casa, seja de maneira flexível, desalternados, e a fatia, né, que não pretende é bem menor do que era antes. Então, só aqui nesse nosso pequeno universo aqui das pessoas que estão participando do webinar, já mostra como essa tendência veio para ficar ao longo dessa experiência. E aí uma coisa que só um quadro que eu gosto de trazer também, que esse aqui uma ferramenta que chama Três Horizontes, né, que fala para a gente olhar em momentos de mudança. Então aqui do lado esquerdo aqui, né, a gente tem o horizonte 1, que é o mundo que a gente vivia antes de uma grande transição. Deixa eu ter, que é essa parte do tempo aqui, né? Então esse aqui é o nosso momento 1. Então, horizonte 1 são as coisas que a gente fazia antes desse momento de transição que a gente está hoje. A gente está aqui vivendo isso. A gente está bem aqui nesse momento de transição. Então, muita coisa que a gente fazia antes, e quando a gente olhar aqui para o futuro, a gente não vai mais fazer. O que exatamente, eu não sei. Então, ele mostra isso, que tinha muita coisa que era predominante, né, no tempo antes da transição, e que no futuro ele vai se tornar menor. Tinha coisas que a gente praticamente não faziam, eram menores, né, na transição, mas que no futuro vão ser predominantes. E tem um monte de coisa que durante a transição ela se torna predominante, mas que depois ela tende a cair no normal que era antes. Então isso é legal para a gente ver assim, que tem um monte de coisa que a gente está passando agora que é da transição, mas que talvez não fique, que realmente vai voltar ao normal que era antes. Então, por exemplo, escolas. Com certeza não vai ficar todas as crianças tendo aula online, né? Para sempre, não faz nem sentido isso. Então isso tende a voltar ao normal, talvez uma coisa mais flexível. Mas tem coisas que a gente não tinha antes e que a gente está tendo agora nessa fase de transição que deve ficar e aumentar. Então, por exemplo, a questão do delivery, né, de restaurantes, delivery, ou vários serviços que estão migrando para o modelo online, que com certeza vão ficar. Já é uma nova forma, né, de se reunir, de se fazer as coisas, né? Então, eu tenho, né, visto muitas coisas que antes eram impensáveis, ou gente que não conseguia fazer online que já está transformando seu negócio. Então, é, médicos, por exemplo, que nunca imaginavam fazer uma consulta online e estão vindo que está funcionando e que tem sido bom e com isso ele conseguiu expandir a área que ele atendia. Então antes ele podia atender só localmente na cidade que ele morava e agora ele pode atender no mundo inteiro. Então terapeutas, professores, né, de yoga, de ginástica, eles estão expandindo assim e construindo novos tipos de negócio. Então isso também veio para ficar assim como o trabalho remoto. Então, essa é uma tendência que a gente assim sabe que ela vai ficar. Então, então, isso aqui é só um exemplo, né? Várias empresas já estão anunciando aí que vão tornar o trabalho remoto, o home office, permanente. Então, eu acho que de cara, as primeiras que apareceram foram aí Google, Facebook, Twitter, que são empresas de tecnologia. Mas agora a gente começa a ver assim, que outras empresas estão trazendo. Então a XP Investimentos já anunciou que vai ser home office permanente e que eles estão remodelando os escritórios dele. Então eles estão pensando em fazer escritórios que sejam uma espécie de showroom, onde os clientes vão poder visitar, vão poder estar lá, simplesmente para ter uma experiência, né? Uma reunião, outra coisa, mas não vai ser um local de trabalho. As pessoas vão trabalhar em casa e vão se deslocar para esses escritórios, esses modelos para fazer reuniões, para coisas que precisam fazer juntas, né? Outra também notícia que saiu semana passada, também recente, da Petrobras, que ela quer que metade de seus funcionários administrativos façam home office permanente. Então, pô, é uma empresa tradicional, né? Bem tradicional, que também está adotando esse modelo. Então é um modelo assim que é inevitável a gente partir para esse modelo.
Então, cobrir um pouco agora os benefícios e desafios desse modelo. Acho que o principal benefício, né, o que mais é apresentado, é a possibilidade de trabalhar em casa, tem o benefício de estar perto da família. Então, você pode cuidar melhor dos filhos, né, levar, se você não está perdendo aquele tempo no deslocamento entre casa e trabalho, você pode levar o filho na escola, pegar na escola, fazer mais coisas em casa, né, fazer almoço, compartilhar as tarefas de casa. Então, isso traz benefícios que a gente não consegue mensurar, né? A gente não sabe ainda o quanto que isso vai trazer de aproximação entre pais e filhos, do melhor relacionamento em casa, de um convívio familiar que é muito benéfico e deixa as pessoas mais felizes. Então, isso aqui também é uma pesquisa bem recente, né? Que a LogMeIn fez, que mostra algum desses benefícios. Então, por exemplo, né, redução de viagens de avião, redução de viagens já traz um benefício para o meio ambiente. Então, os profissionais entendem que isso é uma escolha ecológica também. Então, a vantagem para a empresa também por economizar recursos, então economizar, seja espaço de escritório, economizar energia, economizar recursos de alimentação, etc. É, então, alguns, né, destacam, né, a possibilidade de economizar, de ter mais tempo para estudar, ter liberdade para fazer cursos que não faziam antes, então teatro, qualquer hobby que poderiam fazer, né? Ou poder se alimentar melhor. Em casa você pode fazer a comida que você, né, prefere, você não tem que ficar dependendo do restaurante que tem aonde você trabalha. Então isso dá uma liberdade de escolha que é muito grande. E aí, né, o que eu acho interessante é que 60% já dizem que o trabalho remoto é um dos principais fatores na hora de aceitar uma proposta de trabalho ou de mudar de carreira. Então é um número bem expressivo, né? Então já tem muitos, inclusive pesquisas que mostram que tem pessoas que estão dispostas, né, a ter até uma pequena redução de salário, mas que tenham mais flexibilidade de trabalhar em casa ou de definir seu horário, etc. Então, é uma mudança de mentalidade mesmo. As pessoas já estão conseguindo reconhecer outros valores, né? Além só do dinheiro. Então, aqui mais uns números de pesquisas, né? Que as pessoas apontam. Como que o deslocamento afeta a qualidade de vida. Então, além da redução de poluição, muitas pessoas apontavam que o deslocamento entre casa e trabalho afetava o modo que ela se sentia no trabalho. Então, muitas vezes a pessoa muda de emprego, não é porque o trabalho é ruim, porque ela não tem motivação, mas é porque o deslocamento que ela tem do trabalho e para casa é ruim, consome muito, fica perto longe da família. Então, o trabalho remoto permite que a gente vai ter os melhores profissionais, os mais motivados, independente de onde eles estejam. Então, isso é uma mudança muito interessante. Outra coisa legal também é que 64% apontam que aumentou a produtividade. Então, esse era um medo muito grande que as pessoas tinham, né, que as pessoas em casa não iriam produzir, e pelo contrário, acho que todas as pesquisas que eu vi até hoje mostram que o impacto foi positivo. É claro que se a gente for olhar, vai ter casos negativos, vai ter casos, né, de pessoas que não se adaptam, enfim, mas que não são a maioria. E a principal aí é qualidade de vida mesmo, né? Então, que torna as pessoas mais felizes, o estresse é muito melhor. Então, se a pessoa tem menos estresse, ela consegue desempenhar, ser mais produtivo, ter mais criatividade, ter horário flexível também. Então, isso é alguns benefícios. E aí, também uma pesquisa que eu fiz aqui para as pessoas que se registraram para esse webinar, foi o que surpreendeu positivamente, né, no trabalho remoto de quem experimentou aí ou está experimentando durante a pandemia. Então, eu achei bem interessante, né, que os dois principais fatores aí foi maior produtividade e a rápida adaptação das pessoas à empresa. Então, ou seja, a gente já tinha tecnologia para isso, né, ou quase pronta para isso, e as pessoas também já estavam prontas para esse modelo. Então, realmente, acho que o coronavírus foi um cutucão assim para falar, ó, tá vendo? Já dá para experimentar aí uma outra forma de trabalhar. E a produtividade não cai, né? Acho que isso é interessante.
mas também que nem tudo são flores e é muito desafiador, né? Então, assim, a gente sempre que estudava, né, a migração para o trabalho remoto, sempre dizia assim, cara, nunca mude do trabalho tradicional para o remoto da noite para o dia. Esse tem que ser um processo planejado, trabalhado e que, né, e você começa aos poucos, muda uma área, começa com algumas pessoas e aí você vai experimentando. Mas a gente não teve esse tempo, né? Então eu gosto desse quadrinho, né? Porque muita empresa teve que migrar para o trabalho remoto achando que era dessa forma, né? Pega a pessoa, manda para casa, dá um computador e fala assim, pronto, agora trabalhe, né? E que pena que não é assim, né? A gente tem que pensar, porque tem desafios, tem que saber usar a tecnologia a favor, que a tecnologia às vezes, né, pode também atrapalhar se você não souber usá-la bem, se não for a tecnologia mais adequada para aquela finalidade. Então, muita gente foi para casa, sim, e sem ter uma ferramenta de comunicação estabelecida. Então, era pessoas que falavam por WhatsApp, outras por telefone, outras por e-mail. Então, não tinha uma ferramenta de comunicação estabelecida, né? E, ok, você consegue se virar, consegue funcionar, consegue, mas será que é a melhor forma, né? Então, muita empresa foi pega, né, de surpresa, né? E muitas empresas também não tinham soluções em nuvem, não tinham soluções em rede, tiveram que abrir suas redes, compartilhar. Então, muita empresa teve que fazer investimento, né, em compartilhamento de arquivos, etc. Então, isso aqui foi uma pesquisa feita por uma consultoria com 80 líderes de 64 grandes empresas. Então, são grandes empresas mesmo, assim, que eu me lembre, tem Itaú, Petrobras, bancos, consultorias, que fizeram parte dessa pesquisa. Então, eles responderam quais são os desafios, né, que eles estão enfrentando com o trabalho remoto. Então, a dificuldade de administrar o tempo, acho que é o principal deles, né? Mas a gente coloca a dificuldade, por exemplo, com a comunicação remota, que é isso que eu comentei, lidar com as distrações de casas, falta de recursos tecnológicos, internet, computador, etc. Então a gente vê assim que tem vários componentes. Tem um componente que é tecnologia, um componente que é processos da empresa e um componente que é pessoal. E que esses três componentes têm que andar juntos para ter sucesso no trabalho remoto. Então isso realmente, né, são desafios mas que a gente também só aprende fazendo, né? Então, né, acho que a pessoa só vai aprender quando ela experimenta como que vai administrar o próprio tempo, como que vai lidar com distrações. Mas uma vez que a pessoa aprende a fazer isso no home office, se ela voltar para o escritório amanhã, ela vai usar tudo isso que aprendeu, então ela vai administrar seu tempo de forma muito melhor, vai lidar com distrações melhor, então vai poder lidar com isso de uma forma muito mais madura. Isso, eu acho que é o grande ganho que a gente vai ter com essa história toda. Isso aqui também é uma pesquisa, essa aqui é com o nosso público aqui, dizendo, né, a pergunta está errada aí, mas quais são os desafios que vocês enfrentaram, né? Então vocês trouxeram aí que o principal foi cultura e processos internos, né? E então a empresa talvez não tinha uma cultura de trabalhar remoto, não tinha, né, um processo adequado, preparação do ambiente e a tecnologia, fatores importantes aí que acabam batendo, né, assim, com o que aquela pesquisa trouxe também. E aí, como que a gente faz então para planejar o futuro pensando, né, nesses desafios todos que a gente tem para aproveitar os benefícios do trabalho remoto. Então, como eu comentei, acho que a gente está no. Tudo isso é um processo de transformação digital, ou seja, a gente está transformando o nosso trabalho para que ele saia do ambiente físico e vá para o ambiente digital. Então, as pessoas não precisam mais estar fisicamente juntas, né? Elas se conectam de forma digital. Então, isso envolve três grandes áreas aí. Então, processos da empresa. Então, processo o que, que é? Como que a gente vai fazer reunião? Como que a gente toma uma decisão? Os processos estão bem alinhados, porque quando a gente está junto no mesmo local, muita coisa acontece, né? Meio que por estar junto, um puxa o outro, um vê o outro fazendo e vai fazendo, mas que às vezes falta a clareza do processo, qual que é. O segundo é a própria cultura, né? E a cultura aí entra toda a parte
de uma cultura de pensamento digital. Então, as pessoas terem uma visão maior do mercado, uma visão do propósito da empresa, estarem conectadas, né, saberem que podem se comunicar umas com as outras, que têm autonomia, que têm flexibilidade, que não precisam ter medo, né, de tentar coisas novas. Então, a inovação, ela só pode acontecer numa cultura que permite a inovação. E, por fim, a tecnologia que vai sustentar tudo isso, né? Então, a tecnologia que vai permitir que tudo isso aconteça. Então, esses três fatores têm que ser levados em consideração. E aí, quais são os ganhos, né? Qual que é o foco da transformação digital? Primeiro, ter vantagem competitiva, né? Se você não se transformar a sua empresa, você vai ficar para trás, porque todas as empresas estão, né, oferecendo possibilidades e opções. A segunda é engajamento e inovação interna. Então, como a gente mostrou lá atrás, né, quando o trabalho remoto, flexível, é essencial para que os funcionários tenham motivação, se sintam mais felizes. Então, você traz maior engajamento, as pessoas sentem mais confiança, mais motivadas, e isso vai naturalmente trazer um ambiente mais inovador, onde coisas boas podem acontecer. E o último foco é experiência de atendimento. Então, como que o seu cliente vai se aproveitar dessa mudança, né? O que isso vai trazer de benefício para ele? Então, essas são as perguntas, né, que eu queria convidar, né, vocês assim para fazerem, né? Ok, acho que muita gente já trabalhava remoto, muita gente foi para o remoto, né, às pressas, mas que agora é o momento de parar e olhar para frente. Ok, com essa experiência que eu estou tendo, com o que eu tenho do passado, como que eu quero que seja a minha experiência no futuro? Então, né, meus colaboradores, que dispositivos que eles vão usar para trabalhar, para se comunicarem com os outros? É no computador e no celular, eles vão estar em casa, vão estar na empresa, vão estar onde quiserem. É, como que vai ser isso? Que ferramentas de colaboração que a gente vai usar nesses dispositivos? Então, eles vão usar voz, vão usar vídeo, vão usar chat, qual que é o combinado, né? Quando eu mando um chat para a pessoa, ele tem que me responder na hora. Se eu quero ser atendido na hora, eu vou ligar. Né? Que tipo de reunião a gente vai fazer por vídeo? Que tipo de reunião a gente vai fazer por áudio? Então, é importante entender, né, a diferença entre cada uma e aí deixar isso claro para todo mundo. Pensar também, né, como que será o nosso estilo de trabalho, se a gente quer ser uma empresa, né, mais inovadora, mais tradicional, como que a gente mantém os nossos valores, né, tradicionais sendo inovador, como que a gente usa a tecnologia para fazer o nosso estilo de trabalho funcionar. E a última pergunta é como que eu quero que meu cliente me perceba, né? Isso eu acho que hoje em dia está sendo essencial. Hoje em dia, né, as empresas não são mais uma caixa preta que o cliente não sabe o que está se passando dentro. Então, hoje em dia, tudo fica muito evidente. Então, a gente teve casos aí recentes, né, de declarações de empresas que falaram coisas, né, sobre o coronavírus, sobre as mortes, que foram muito mal vistas pelos clientes. Então, diminuiu muito as vendas por causa disso. Então, quando tem algum escândalo dentro de alguma empresa, isso vem para a mídia e todo mundo fica sabendo. E não só isso, né? Quando o cliente liga para uma empresa, ele também tem uma impressão se aquela empresa é uma empresa que está inovando, que está moderna, que é o funcionário que atende ele está satisfeito, está transmitindo, né, é, esse ar de inovador. Então, toda empresa tem que pensar nisso também. Então, aqui é só um exemplo que eu coloquei dessas coisas, né? Cultura, por exemplo. O que é normal? Então, porque o que é normal para mim pode não ser para você. Então, quando a gente fala assim, vamos todo mundo trabalhar de casa. Para mim, trabalhar de casa pode ser, eu acordo às 9 e às 6 eu encerro. Para outra pessoa, não. Trabalhar de casa, ok, eu vou fazer meu horário, né? Vou trabalhar a hora que eu quiser, que eu me sentir melhor. Né? Para outra pessoa, puta, na nossa reunião eu vou ligar o vídeo, o outro não. Eu vou poder fazer reunião comendo na hora do almoço via vídeo. Para outro isso é um absurdo, falta de respeito. Então, é um combinado mesmo, assim, isso é importante trazer essas questões à tona. O que é normal, né? O que tornar, o que a gente chama de tornar implícito aquilo e explícito aquilo que é implícito, né, para cada um. Então, são combinados. Esses combinados a gente chama de acordos. Então, o que é esse? Qual é o horário? Que entregas têm que ser feitas? O que a gente espera? Que ferramentas vamos usar? E não adianta, tipo, um cara quer usar o WhatsApp, outro cara quer usar Messenger, outro cara quer falar por SMS.
Enfim, tem que ter um acordo comum, né? Ah, que metodologia a gente vai usar para fazer reuniões? Que metodologia a gente vai usar para gerenciar os projetos? Onde a gente vai compartilhar documentos, né? Eu vou ficar mandando por e-mail, a gente vai ter uma pasta compartilhada que todo mundo acessa. Então são acordos, né, que são feitos para que o trabalho flua melhor. E tudo isso vai trazer uma confiança maior, tanto do colaborador como da direção da empresa, né, de que o trabalho está sendo feito de forma consistente, respondendo, etc. Então, esses são os caminhos, né, que a gente começa a ter que pensar. E o que é importante, assim, né, que tem esse conceito chama remote first, né, que é assim, que se eu pensar na minha empresa como se ela estivesse trabalhando de forma remota, ou seja, se eu pensar em tudo aquilo, nos acordos, na cultura, nas ferramentas, mesmo que eu venha, que eu não trabalhe remoto, eu vou experimentar todos esses benefícios. Então, tudo aquilo que eu faço para o trabalho remoto, eu estruturo melhor a minha empresa, eu organizo melhor, eu tenho uma comunicação melhor entre as pessoas. Então, quando elas voltarem para o escritório, né, quando elas estiverem no escritório, o trabalho vai fluir melhor também de forma mais organizada. Então, que essa abordagem, né, remote first, que é o remoto sempre em primeiro lugar, é, você vai ter benefícios independente de estar trabalhando remoto ou não. Então, aqui eu apresentei, né, esse panorama, que é um pouco do que a gente está vivendo, né, do que está acontecendo no mundo, no mercado hoje em dia. E agora eu vou entrar no tema realmente das comunicações unificadas, que são as ferramentas de tecnologia que vão possibilitar que esse trabalho de forma remota flua e seja eficiente. Então esse aqui é um quadro, né, que eu gosto bastante, que mostra como que veio evoluindo ao longo do tempo a tecnologia que a gente usa para se comunicar. E, e no fim das contas, tudo que a gente faz é se comunicar, né? Se comunicar com o cliente, se comunicar com o colaborador interno, se comunicar, né, no trabalho que a gente faz, as entregas que a gente faz. Então, os negócios eles vão evoluindo também com a tecnologia, com a forma que a gente se comunica, né? Então a gente tinha aí um tempo atrás, né, telefones de mesa que eram, né, fixos, ficavam na mesa e só serviam para falar. Os computadores, né, que só serviam também para a gente escrever coisas e compartilhar. Isso veio evoluindo. Então, quando a internet realmente explodiu aí nos comecinho dos anos 2000, começou a se juntar as coisas, né? Então, o que a gente fazia no computador passou a ter mais interações, a gente passou a ter chat, passou a ter videochamadas, ainda numa maneira muito rudimentar. E aí, com a telefonia celular, acho que expandiu, né, esse conceito do trabalho em qualquer lugar, foi que começou a aparecer. Então, permitiu que as pessoas estivessem na rua, trabalhando. E aí, quando o smartphone apareceu, isso realmente possibilitou novas formas de trabalho. Começou a se integrar aquilo que era no computador com aquela telefonia. E hoje a gente tem, acho que a integração perfeita de tudo isso. Então, a gente tem plataformas de comunicação como serviço, que a gente chama aí de Unified Communication as a Service. Hoje as plataformas elas trazem todas as funcionalidades que você tem de comunicação de, de várias formas, né, integradas com telefonia, com vídeo e tudo isso na nuvem. Que a nuvem vai permitir que eu não dependa de uma estrutura física, de eu estar na minha rede, eu posso estar em qualquer lugar do mundo acessando essas plataformas. E aí o meu negócio, né, o negócio ele acompanha essa tecnologia. Então ele permite, essa tecnologia permite que o negócio também mude. Então, por exemplo, tem um negócio que até então era super tradicional, que é de imobiliária, né? Então, hoje a gente tem imobiliária, que é o quinto andar, que, cara, você consegue visitar um apartamento sem estar presente, né? Então, o corretor vai lá, abre o celular dele, filma o vídeo, né? Então, você consegue fazer uma visita virtual e pelo sistema você já faz uma proposta, faz tudo por ali. Então, esse é um exemplo, né, de um negócio que está se transformando com a tecnologia. Então, tem os exemplos que eu trouxe também de telemedicina, né? Muita coisa que está sendo possível agora. E aí, né, para onde que a gente está caminhando, né? Para o futuro é realmente a inteligência artificial estar presente em tudo. Então, ela vai começar a estar embarcada, tomando decisões pela gente, né? Assistente de voz, reuniões inteligentes. Então, as nossas reuniões vão ser marcadas de forma inteligente.
Então, eu vou ter um assistente que já sabe que toda segunda-feira eu tenho reunião com o meu time comercial, então automaticamente ele vai me perguntar, Fábio, essa segunda vai ter reunião, está confirmado? Eu vou falar sim, ele já vai na hora disparar um e-mail, convidar todo mundo, e durante a reunião, se eu tiver uma agenda também, eu não vou precisar mais ter um facilitador, vai ter um assistente virtual que vai estar dizendo, pessoal, agenda, primeiro item, vamos verificar o gráfico tal para ver se atingimos os resultados da semana. Então, tudo isso vai ser feito de forma inteligente. Então, já vai puxar uma planilha que eu uso. Então, já tem muita coisa indo para esse lugar. Então, quando a gente olha para o futuro, é esse lugar que a gente está indo. Então, quando a gente fala aqui de comunicações unificadas como um serviço, né, o que a gente entende? Então, são serviços de voz, telefonia, audioconferência, vídeo, mensagens e presença. E tudo isso na nuvem. Então, quando é uma solução na nuvem, o que quer dizer? Que toda essa solução ela é hospedada e gerenciada pelo meu provedor de serviços. Então, quando eu contrato um serviço de comunicações na nuvem, eu vou pagar só pelo serviço, eu não tenho que me preocupar com instalação de nenhum servidor, eu não tenho que me preocupar com a atualização do sistema, com onde isso está hospedado, com backup, nada disso. Então, tudo isso é feito pelo provedor de serviços. Então, qual que é a diferença, né, as fortalezas de uma plataforma que a gente usa de comunicação na nuvem? A primeira é que é escalável. Eu consigo crescer, né, sem precisar investir em hardware, em nada. Então, se eu tiver hoje 10 funcionários, amanhã eu vou ter 1.000, simplesmente eu contrato mais licenças, isso escala e cresce conforme eu preciso. Então, numa solução tradicional, eu teria que pensar, puta, vou ter que aumentar servidor, vou ter que aumentar memória, vou ter que aumentar placas, etc. E aqui eu vou só adquirindo licenças. A segunda é confiabilidade. Então, é uma solução que eu sei que ela tem lá toda uma estrutura fornecida pelo provedor para garantir a robustez, que ela tem níveis de redundância, né? Então, uma solução em nuvem, a da GoToConnect, da LogMeIn, por exemplo, ela está hospedada em mais de 11 data centers. Então, puta, se um data center cair, eu tenho mais 10 para assumirem o serviço daquele cliente. Então, o cliente nunca vai cair. E a gente tem redundâncias de várias formas, né? Então, as chamadas elas podem ser distribuídas da forma que o cliente quiser para garantir que o cliente sempre seja atendido. Então, é um nível de confiabilidade muito maior que a solução tradicional. Outro fator é extensibilidade, que é eu consigo, né, estar presente, meu serviço, meu escritório, em qualquer lugar do mundo. Eu não estou mais reduzido a uma localidade. Então, eu posso contratar os melhores funcionários. Se a minha empresa está em São Paulo, eu preciso de um cara muito bom de desenvolvimento, esse cara mora lá em Manaus. Bom, antigamente eu não poderia contratar ele, né? Eu perderia a chance de ter o melhor profissional para minha empresa porque ele mora longe. Hoje eu posso contratar, ele vai trabalhar para mim e todo mundo ser feliz, né? Então, isso é muito interessante, né? Mesma coisa, a possibilidade de eu oferecer meu serviço. Então, um médico, antigamente, ele poderia fornecer a consulta dele só para os pacientes locais. E hoje ele pode oferecer para o mundo inteiro. Então, você ganha, né, uma gama de possibilidades enorme. E, por último, a segurança. Então, é muito importante, né, a segurança, porque a gente está trafegando dados que são críticos. Então, dados de clientes, eu estou falando, fazendo transações, muitas vezes, né, financeiras, por telefone, por vídeo. Imagina uma consulta médica, né? O quanto que isso é um fator crítico que não pode ter invasão, não pode ser usado por ninguém. Então, o diferencial da solução da LogMeIn é realmente a segurança, ou seja, todas as chamadas de voz, vídeo são criptografadas fim a fim. Ou seja, mesmo que alguém tenha acesso a esse dado, ele não vai conseguir abrir, não vai conseguir saber o que tem lá dentro. E fora que o sistema também tem que permitir outras formas de segurança, né? Como que eu autentico os usuários, como que eu garanto que só os usuários que devem ter acesso a determinadas informações tenham acesso. Então, é uma plataforma em nuvem, verdadeiramente, né, feita para o mundo moderno, aí tem que levar em conta todas essas questões. Então, esse é o nosso portfólio da linha GoTo. Então, GoTo a LogMeIn ela tem várias linhas de produto e uma delas é de comunicações unificadas.
e dentro desse portfólio que a gente chama de Go-To, a gente tem vários produtos, né, que atendem aí. Então, por exemplo, a gente tem soluções para salas de reuniões, soluções completas para telefonia, mensageria e videoconferência, e também para a realização de webinars. Então, com isso, a gente consegue atender aquelas duas demandas, né, de transformação digital. A primeira é como que a gente atua internamente dentro da empresa. Então, como que eu melhoro a colaboração interna? Então, eu quero que meus times colaborem melhor. Então, eu posso ter soluções de telefonia, roteamento de chamadas interno para facilitar a comunicação, salas de reuniões, realização de treinamentos online. E também, pensando no cliente externo, eu consigo oferecer para ele uma URA inteligente para que ele ligue para mim e seja atendido da melhor forma possível. Consigo fazer apresentações comerciais por vídeo, fazer entrevistas, né, e contratar funcionários de forma totalmente remota. E realizar também apresentações de produto, de serviços, através de um webinar como esse que eu estou aqui fazendo com vocês, né? Então, é uma gama completa de produtos que se integram para oferecer essa experiência aos clientes e aos clientes dos nossos clientes. Então, agora eu vou falar das soluções, né, de telefonia, como que elas podem atender aquelas demandas iniciais. Então, a primeira é uma solução que a gente traz, que é de solução completa, de PBX e também de terminação telefônica. Então, esse quadro mostra um exemplo disso. Então, uma solução que está na nuvem, está conectado à rede telefônica, então as pessoas vão ligar para a minha empresa, vão ligar no 0800, vão ser atendidos ali por uma URA, e dali vão ser direcionados para o atendente, que cada um está na sua casa. Ou seja, o cliente que está ligando, ele não tem a menor ideia que as pessoas estão trabalhando de casa, né? O que ele sabe é que ele ligou, ele foi atendido ali por uma URA, escolheu uma opção de atendimento, navegou e foi atendido por um usuário. Se esse usuário precisar transferir, precisar envolver um supervisor, ele vai poder transferir, fazer conferência com qualquer outra pessoa, como se estivesse do lado dele. E aí a gente consegue fornecer, então, inúmeras opções aí dos clientes se conectarem através de uma plataforma telefônica. Então, com 0800, 4004. E o interessante dessa plataforma estar na nuvem é que essa ligação nunca vai ser perdida. Então, não tem mais o risco, né, de cair o link do cabo que está aqui na rua e aí meus clientes não conseguem falar comigo. Não, né? Vai estar tudo na nuvem, replicado em vários data centers, então as pessoas vão sempre ser atendidas, vão sempre cair numa URA. Eu vou direcionar para quem melhor pode atender aquela chamada. Se aquela pessoa teve um problema na casa dele específica, vou mandar para outra pessoa que vai atender. E meu cliente nunca deixa de ser atendido. Então, o produto, né, que a gente chama, né, que traz todas essas funcionalidades é o GoToConnect. Então, é uma plataforma de comunicação unificada na nuvem que traz embarcada a solução de PBX na nuvem, Support Center, que é uma solução para atendimento, serviço de telefonia fixa, móvel, internacional, relatórios, possibilita a gravação de chamadas e também integrado com videoconferência. Então, você tem numa única plataforma todas as soluções, né, para comunicação de voz, vídeo, de mensagens também. Então, esse aqui é um exemplo, né, de como que um atendimento e fluxo inteligente de chamadas pode fazer a percepção do cliente mudar. Então, a gente consegue criar URAs inteligentes, então o cliente liga, né, num número, vai ser atendido ali por uma voz automática, ali que vai dizer, obrigado por ligar para a minha empresa, diz que 1 para vendas, 2 para suporte, 3 para financeiro, e aí ele vai navegando e vai cair na fila de atendimento que melhor atende ele. Então, isso aqui não se aplica só a empresas grandes, né, ou empresas que tenham um call center. Isso aqui pode ser usado para qualquer negócio. Então, até para o médico, que é só ele que atende, ele quer colocar uma URA, então, quando a pessoa ligar para marcar uma consulta, se é atendida por um sistema desse automatizado, a pessoa ligando tem a impressão que ela está trabalhando com algo muito maior. Então, ele vai falar, nossa, esse médico ele tem uma equipe que trabalha para ele, ele tem uma empresa, né, por trás fazendo isso. E às vezes não, simplesmente é uma URA está dizendo, para agendamento de consulta, diz que 1, para qualquer outra coisa, diz que 3, aí se ele discar outra opção, ele vai cair num correio de voz, por exemplo, etc. Então, isso permite, assim, muitas possibilidades de você customizar, melhorar a experiência do seu cliente.
Então, de novo, né, tô falando assim, isso aqui independente se eu vou atender no escritório ou trabalhando de casa. Então, isso aqui é uma forma de como que é configurado isso no nosso sistema. Então, você tem várias caixinhas, né? E você tem lá as funções do PBX e você vai arrastando as caixinhas. Então, você configura, a chamada entrou pelo meu número tronco-chave. Eu quero que agora checa se estou aberto ou fechado. Porque se estiver no horário que meus funcionários não estão trabalhando, eu não quero que seja transferido e fique tocando lá. Eu quero que a chamada dê uma mensagem para o cliente dizendo: "Ó, nosso horário de atendimento é das 8 às 5. Você gostaria de deixar um recado e depois entraremos em contato?" É, por exemplo, ou eu posso transferir para um celular de alguém que está de plantão. Eu vou continuando e vou montando esse fluxo. Então, é uma interface que é extremamente fácil de mexer, você vai arrastando e clicando, né? E isso você pode mudar a qualquer hora, a qualquer momento do dia, né? Então, se hoje eu estou transferindo as chamadas de vendas para uma pessoa específica, essa pessoa, né, entrou de férias, eu posso mudando ali o ramal, colocar outra pessoa instantaneamente. Salvei, já está valendo. Então, essa flexibilidade também é importante, né? Que, como a gente comentou, as empresas têm que ser cada vez mais adaptáveis, porque o cenário pode mudar a qualquer momento. Então, outro exemplo que eu lembro, assim, né? No comecinho do ano, acho que foi em janeiro, né? A gente teve uma enchente aqui em São Paulo que alagou a Marginal Tietê, assim, de um jeito que demorou dias para voltar ao normal, né? Teve então ônibus que estavam vindo para cá não conseguiram chegar, é, ninguém conseguia andar na cidade. Então, teve muita gente que teve que trabalhar de qualquer lugar, transferir chamada para celular, atender chamadas. Então, com um sistema desse, você consegue, né, dependente do que aconteça, você, de maneira muito fácil, consegue mudar o fluxo de atendimento. E a percepção do seu cliente é, pô, eu estou sempre sendo atendido, é uma empresa que está usando a tecnologia, é muito importante isso. E a colaboração. Então, como a gente comentou, né, a gente está aprendendo, né, novas formas de colaborar internamente. Então, se antigamente eu colaborava simplesmente chamando o meu colega do lado e falando algo com ele, hoje a gente tem novas formas. A gente pode se comunicar por voz, a gente pode se comunicar por vídeo, a gente pode, né, usar chat para trocar mensagens, para transferir arquivos, além de toda, né, a parte aí de armazenamento na nuvem de documentos. Então, a ferramenta que eu tenho, ela também permite novas formas de colaboração. Então, quando a gente fala de telefonia, por exemplo, eu posso ter conferências, transferências, ter grupos de chamadas, né? Ou seja, eu consigo criar grupos e aquele grupo vai ser responsável por atender aquelas chamadas. Posso ter um correio virtual do grupo, em vez de cada um ter o seu correio de voz, mensagens de texto e chamadas de vídeo. Então, para cada tipo de interação, eu tenho uma ferramenta que se adequa melhor. Ele te fornece tudo isso numa mesma plataforma. Então, precisa ser fácil de usar também. Não adianta eu querer ter tudo isso em várias ferramentas que as pessoas acabam deixando de usar, porque você tem que abrir uma aplicação para fazer chamada de voz, uma outra aplicação para fazer uma chamada de vídeo, uma outra aplicação para ter mensagem de texto. E cada aplicação, né, eu tenho um usuário diferente, eu tenho um outro jeito de achar as pessoas que eu quero falar. Então, quando tudo isso está na mesma plataforma, a colaboração sobe de nível, né? Ela se torna mais fluida, sem nenhuma barreira. E outra coisa, né, que eu perguntei lá atrás, que dispositivos que eu quero usar para comunicar, para colaborar? Então, a nossa plataforma do GoToConnect, ela permite o mesmo tipo de experiência, independente do dispositivo. Então, você vai ter experiência no computador, você pode ir no computador, você pode ter um aplicativo instalado ou usar diretamente no navegador. Então, a gente fez uma reunião recente assim com o cliente que ele falou: meu, estou desesperado, meus funcionários têm que trabalhar de casa e ele é uma empresa assim multinacional, super complicada assim de instalar novos programas, né, de, de regras, de firewall, etc. E aí quando a gente apresentou para ele, olha, você pode abrir o softphone direto no navegador, você não precisa instalar absolutamente nada. Ele falou, nossa, resolveu meu problema, não vou nem precisar falar com a matriz para aprovação disso. Então, as pessoas em casa começaram a acessar o softphone no navegador e falar umas com as outras, né, e usar todos os recursos aí que a gente tem. E também a gente tem o mesmo recurso no dispositivo móvel, assim como no telefone de mesa. Então, a gente suporta telefones IPs de diversos fabricantes e eles são plug and play.
Então, se você usar o telefone no escritório, você vai plugar na rede do escritório e vai assumir a configuração daquele usuário, daquele ramal. E se precisar mandar para casa, também, mesma coisa. E aí uma pergunta, né, que eu queria fazer vocês refletirem, né, o quanto que é importante, né, as ligações que vocês recebem dos seus clientes, né? Se é importante saber como que essas ligações estão sendo atendidas, se é importante saber que essas ligações estão sendo bem tratadas, né? Então, isso é uma pergunta comum, né, que os clientes falam, pô, mas o meu funcionário vai estar em casa, como que eu vou saber se ele está atendendo as chamadas, como eu vou saber, né, o tempo, como que está sendo isso? Então, para atender essas demandas, a gente também traz uma solução que é o Support Center, que é uma ferramenta para você visualizar as métricas de atendimento em tempo real. Então, a partir disso, você pode tomar decisões. Então, se eu vejo que tem muita gente ligando, esperando na fila e tem pouca gente para atender, eu posso colocar mais pessoas para atender, por exemplo, chamadas de vendas, chamadas de suporte, etc. E aí essa solução ela permite então que você faça melhorias na hora. Eu também posso ter relatórios históricos para saber, né, o meu funcionário X, como que ele está atendendo, e aí eu posso ver, pô, você está demorando muito tempo a mais do que os outros para resolver um caso, para resolver um chamado. E você começa a poder atuar em melhorias, tanto do sistema como das pessoas. Então, isso aqui é só um exemplo, né? Que essa é uma solução de contact center. E por que a maioria das empresas não contrata soluções de contact center? Porque o custo é muito alto, ou então acham que a implementação é muito longa ou muito difícil. Mas dentro da nossa solução, a gente quer realmente derrubar isso. Não quer que só pessoas que têm um call center tenham essa solução, né? Ou esse serviço. Que todo mundo que quer monitorar as chamadas, que quer monitorar a qualidade das suas chamadas, possam ter acesso. Então, é uma solução que é muito fácil de usar, que a implementação é um clique para habilitar e qualquer um pode usar. Então, por exemplo, essa é a tela de um agente. Então, quando eu defino uma pessoa é um agente que vai atender chamadas, ele vai ter no softphone dele uma tela onde vai receber chamada e vai aparecer qual é a fila que está chegando a chamada. Ele vai poder fazer login nas filas ali só clicando nelas. E ele também vai ter uma visualização das filas, do que está acontecendo, de forma muito rápida. Da mesma forma, o supervisor. Então, o supervisor ele também vai poder visualizar todas as filas, então ele vai poder ver puta, a fila de vendas, comercial, suporte, agendamento, como que está, quantas pessoas estão atendendo, quantas estão em espera. E se ele vê que uma chamada está levando muito mais tempo que o normal, ele vai poder intervir na chamada. Então, ele pode escutar, ele pode sussurrar, ele pode fazer uma conferência com a gente. Então, isso com alguns cliques muito simples e rápidos, ele consegue fazer. Então, não preciso ser um especialista, né, em call center, nem nada. Aqui eu visualizo as chamadas que estão acontecendo no momento, o tempo delas, quantas chamadas foram perdidas, abandonadas. Então, eu posso fazer uma análise do meu atendimento e planejar melhorias para isso. E com isso, eu melhoro a experiência do meu cliente. Outro fator importante também são integrações. Hoje, né, a maioria das empresas usa diversos sistemas, né, para CRM, para base de dados de clientes, né? Então eu quero que alguém me ligue, que reconheça que essa ligação vem do cliente que eu já atuo, e aí eu quero ter um sistema que eu preencho o chamado. Então o nosso sistema permite várias integrações, então, por exemplo, Zendesk, Zoho, Salesforce, soluções da Microsoft, tudo isso é automático. Então isso permite, né, um atendimento fim a fim com o cliente. Agora eu vou, né, cobrir a parte de telefonia e vou falar um pouquinho de videoconferência para fechar assim as soluções. Então, videoconferência é algo, né, que a gente estava, né, vivendo, assim, quem é mais antigo como eu, né, a gente via muito em filmes, em desenhos, e que de repente isso chegou de uma forma avassaladora, né? Hoje é impensável você se comunicar sem usar vídeo. E até eu queria fazer uma pergunta aí para vocês, então vai aparecer uma pergunta aí na tela de vocês, que é, nesses tempos aí de pandemia, né? Quantos de vocês já participaram de alguma festa de aniversário por videoconferência?
Então, legal, é que eu vou acompanhando, né, os votos, aí eu acho que mais da metade aqui já votou. Então, vou mostrar aqui os resultados, né, só para vocês terem uma ideia, né? Então, 67% já participaram de aniversário, uma coisa que a gente não imaginava fazer antes, né? O meu aniversário eu fiz videoconferência da minha esposa, fiz videoconferência, né? A gente reúne a família. Então, né, são interações entre humanas, né, que estão indo, né, além do profissional, no pessoal. Então, a gente está experimentando formas de interagir através de vídeo, né, de formas totalmente diferentes. Então, para que usar, né? Por que eu uso vídeo e não só voz? Então, a primeira é essa, que a comunicação não verbal é muito importante. Então, aquilo que eu transmito por gesto, a minha expressão, meu visual, minha aparência, é muito importante. Então, quando eu estou falando com um cliente, com um candidato que eu estou entrevistando, eu consigo passar outras coisas, né? Então, a gente tem mais engajamento, uma conexão humana maior que só por voz eu não consigo ter. Então, cada vez mais a gente está usando, né, todo esse repertório. E, então, a reunião flui melhor, a gente entende mais rápido, se conecta melhor. Então, o que, né, usar o vídeo traz? Então, o aumento da produtividade, mais eficiência, mais colaboração, fora as economias que eu tenho, né? Também é uma forma de eu ter informação consistente com todos os meus colaboradores, funcionários, né? Então, quando eu faço uma videoconferência e eu transmito um slide e as pessoas compartilham e cada uma traz o que está sentindo, suas opiniões, a colaboração é muito mais eficiente do que se eu fizesse isso só por uma chamada de voz, por exemplo. Então, esses são alguns exemplos, né, de como que a videoconferência está sendo usada hoje pelas empresas. Então, reuniões com times, departamentos, clientes, fornecedores, apresentações corporativas, então posso fazer um treinamento, uma apresentação mensal do diretor para os colaboradores, entrevistas e até consultas médicas, né, que algo que está bem comum agora. Então, quais são os componentes, né, de uma videoconferência, né? Então, primeiro, o hardware que eu vou usar, laptop, câmera, microfone, headphone, tudo isso tem que ser bom para ter uma experiência boa, né? Qual é o software? Então, o software de videoconferência, ele vai permitir várias coisas. Então, vai permitir que eu tenha câmeras de alta qualidade, compartilhar a minha tela, que as pessoas vão poder falar pelo chat, quem está organizando a reunião vai poder colocar as pessoas em mudo, etc. E também o ambiente. Então, é uma coisa que a gente começa a pensar no ambiente. Então, o que, que tem né, no fundo aqui? Se é um ambiente que está muito ruidoso, onde que eu vou fazer a reunião? Então, tudo isso garante uma conferência com sucesso. Quando a gente pensa no ambiente, tem que pensar na iluminação. Então, se é muito clara, se é muito escura, se a iluminação ela pode postar no lugar da casa, que é iluminado de manhã, mas à tarde o sol não bate, fica escuro. E fica escuro, a pessoa né, perde interesse. O que eu posso fazer para minimizar o ruído sonoro? Então, usar um bom headset, usar uma ferramenta que tenha cancelamento de ruído. E pensar na cena também, né? Então, eu já fiz reuniões assim que tem né, bagunça, guarda-roupa, roupa jogada atrás. Então, tudo isso distrai. Então, além né, de ter uma boa tecnologia, tem que pensar em tudo isso. E como que a gente pode ter maior engajamento, né, através das reuniões? Então, primeira coisa é fazer um agendamento prévio, dizendo, né, qual que é a data e hora, qual é o objetivo da reunião, se a pessoa tem que se preparar antes, tem que trazer alguma coisa, se tem que instalar algum software antes, qual que é a dinâmica da reunião, como que eu vou distribuir o espaço das pessoas, vai todo mundo falar, cada um vai ter sua vez, como que vai ter colaboração, a gente vai compartilhar um documento, vai ver alguma tela, alguma apresentação. E depois da reunião, eu também posso continuar engajando, né? Então, videoconferência não é só abrir um vídeo e falar. Então, você fala assim para mim, se eu usar o vídeo do WhatsApp, eu vou ter a mesma experiência. Não, porque não é só o vídeo em si, é toda essa experiência, desde o agendamento da reunião, o convite, a forma que a reunião é conduzida, né? Então, o que a ferramenta permite de soluções para eu conduzir uma reunião e depois da reunião eu consigo interagir ainda, eu mando o link, eu mando anotações, etc. Então, tudo tem que ser pensado, né? Como que eu tenho melhor experiência para os clientes e para os colaboradores. E aí no GoToConnect a gente tem uma parte né, de videoconferência também embarcada, ou seja, cada usuário ele vai
ter uma solução de videoconferência que permite ter até 25 câmeras em HD, compartilhar a tela, videoconferência com até 250 participantes. Então, eu posso fazer uma reunião, né, um webinar com muitos participantes, uma grande parte da empresa. As reuniões podem ser gravadas e também tem uma solução para cancelamento de ruído. Então, para aquele som de fundo que ele é estático, né? Por exemplo, um motor funcionando, barulho de carro atrás, cachorro. Então, assim, eu já tive experiência que estava fazendo reunião comigo e falou assim, cara, tem um cachorro aqui que está te atrapalhando. Eu falei, cara, não estou nem ouvindo. Então, é importante que a ferramenta, né, tenha esses recursos. E com isso a gente consegue ter uma experiência de qualidade. Então, por exemplo, né, a gente tem vários layouts de câmera, então se eu estou numa reunião um a um, eu consigo ter a visualização de tela inteira para ter uma experiência quase pessoal. Posso colaborar, então, compartilhar uma apresentação, e essas pessoas podem participar, posso mudar quem está apresentando, falar sobre isso, todo mundo compartilhar o mesmo documento. O sistema também permite que eu faça chamadas de voz e vídeo, então num clique. Então, se eu quero falar com uma pessoa por voz ou por vídeo, eu vou lá, abro o meu contato e escolho como eu quero interagir. Ele abre essa reunião. O que é interessante? Por exemplo, quando eu faço uma chamada de vídeo com um colega de trabalho, e a gente está lá conversando, no meio da reunião a gente fala, pô, seria legal que outras pessoas da equipe participassem também. Então, nessa mesma hora, essa mesma reunião, não preciso fechar ela, criar uma nova, eu vou adicionando novas pessoas e ela vira uma grande videoconferência com vários participantes. Então, com um toque, eu consigo, né, mudar de uma chamada de voz para vídeo, de vídeo para videoconferência. Com isso eu ganho tempo, ganho agilidade, ganho eficiência também. Como eu comentei, né, a parte de agendamento também tem que ser simplificado, e quando eu agendo uma reunião, já gera um convite que eu posso mandar para o meu cliente, que lá ele diz qual é o link para fazer a reunião, se essa reunião vai poder ser acessada por computador, por telefone, tudo isso já está presente na ferramenta. Na mesma plataforma eu tenho acesso a todas as gravações, então eu consigo baixar a gravação, fazer o download dela ou compartilhar o link com outras pessoas. Então eu posso compartilhar com pessoas que não puderam participar da reunião, posso fazer uma apresentação de um produto e compartilhar a gravação com um cliente potencial, etc. Então as possibilidades assim são enormes. E eu também posso ter a mesma experiência, né, de voz e de vídeo, tanto no computador como no dispositivo móvel também. Então, independente de onde qualquer um esteja, o nível de colaboração vai ser o mesmo.